Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao evento do século. Vocês estão esperando faz pelo menos aí algumas semanas o melhor hangout dos últimos meses, anos, décadas de internet. Nós temos aqui dois convidados extremamente especiais, dois debatedores extremamente conhecidos no meio internetico, Paulo Cogos e Marivaldo Rissato. Todo mundo que já se interessa por debates políticos no Facebook já conhece as duas figuras. Então vou inicialmente cumprimentar eles. Boa noite, Paulo. Boa noite, Marivaldo. Boa noite, Boa Eric. noite. Só explicando. Boa noite aí, pessoal. Boa noite aí. Tá meio travando, né? Tá. Eu vou pedir que vocês desativem o microfone quando eu estiver falando. E daí quando vocês começarem a debater e a coisa estiver com o tempo marcando, daí eu controlo os microfones de vocês pela mesinha aqui. Só explicando, então, o Hangout está sendo organizado pelo GELD, Grupo de Estudos de Liberalismo e Democracia. O GELD, ele é um grupo formado na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, mas ele tem representação no Paraná todo. Ele é o representante no Paraná da Rede Internacional de Estudantes pela Liberdade. Ele tem atividades em várias universidades públicas federais e estaduais no estado do Paraná, como a UFPR, a UEL em Londrina, a UEM em Maringá, e a UEPG em Ponta Grossa. Ele já promoveu vários eventos, com palestras, já vai promover um outro encontro mês que vem com vários palestrantes em Curitiba. E para quem se interessar pela atividade do grupo, que é bem legal, no YouTube tem o link pro site que está em construção e para a página do Facebook do grupo, curtam lá. E a gente acha que, na verdade, o GELD ele é uma entidade bem apropriada para fazer esse hangout, porque ele se chama Grupo de Estudos Liberalismo e Democracia. E a gente sabe muito bem que o Marivaldo não gosta de liberalismo e o Cogos não gosta de democracia. Então, com certeza absoluta, acho que ninguém mais podia promover esse debate. Vocês dois odeiam a gente, né? Você tá bem, hein, Eric? Tranquilo, tranquilo. Tá cercado dos dois lados aí. Exatamente, exatamente. Eu sei que daqui a pouco vocês vão fazer um acordo de cavaleiros entre vocês e começar a me atacar, né? Quem sabe? Mas, enfim. Só explicando a regra dos debates, as regras do debate para vocês, nós vamos ter 3 blocos distintos. O primeiro envolve algumas perguntas em alguns temas pré-delimitados que já estão na página do evento. Saúde, corporativismo, armas e impostos. Vou fazer uma pergunta para cada um de vocês e vou selecionar alguém para responder. O outro vai ter, depois disso, 3 minutos para comentar. 2 minutos para resposta, 3 minutos para comentário e 1 minuto para tréplica. Depois dessa primeira rodada, nós vamos ter uma rodada de perguntas diretas, fazer 4 perguntas diretas entre os 2 debatedores. Essas perguntas, um vai ter 1 minuto para fazer a pergunta, depois o outro vai ter 3 minutos para resposta, e depois mais 2 minutos para réplica de quem responder. E depois, finalmente, a gente vai ter uma rodada de perguntas que os espectadores mandaram para a gente. Ao longo, desde da divulgação inicial do evento, que foi umas 2, 3 semanas atrás, o pessoal tem mandado perguntas, o pessoal do GELD selecionou, e agora a gente vai tentar fazer o máximo possível aí para vocês. Então, começando, eu queria começar, na verdade, com essas perguntas sobre temas específicos para vocês debaterem. Lembrando que quem for responder vai ter 2 minutos, eu vou estar controlando aqui, se extrapolar esse tempo eu vou cortar o microfone, e depois a outra pessoa vai ter 3 minutos e depois mais 1 minuto para réplica. A primeira pergunta eu quero fazer sobre o tema saúde. E o escolhido para a pergunta é alguém que já tem um artigo, inclusive, sobre isso, que foi divulgado no Instituto Mises ontem, anteontem, se não falha a memória, que é o Paulo Cogos. E eu queria perguntar, Paulo, na sua opinião, todo mundo vê o sistema de saúde hoje, seja público, seja particular, e ele não funciona, ele é muito ruim. Então eu te pergunto, na sua opinião, qual é a melhor solução para o sistema de saúde? A melhor solução para o sistema de saúde e para qualquer outro tipo de bem e serviço que você possa conceber é a total privatização. Porque a saúde é uma atividade humana, ou seja, ela envolve ação humana. Ela depende de bens, de recursos escassos. Esses recursos escassos precisam ser alocados de maneira inteligente, de maneira economicamente racional. E a única maneira de fazer isso, como já demonstrou Ludwig von Mises e outros economistas,
é através do sistema de preços livre, capitalista mesmo, com propriedade privada. Caso haja uma intervenção do governo nesse setor através da regulação, tudo que ele vai fazer é aumentar os preços, diminuir a qualidade, criar demanda artificial para serviços de saúde, ou seja, as pessoas vão começar a, por qualquer motivo ridículo, procurar o sistema de saúde, o que vai encarecer o preço para todo mundo. E aí vai começar a ter o quê? Escassez, que é o que acontece nos países onde a medicina é socializada, seja ela na Suécia, na Inglaterra, no Canadá, vai começar a ter fila. Sem o devido incentivo do sistema de preços, os médicos não vão trabalhar com o devido afinco. Então a qualidade vai começar a cair e todo mundo vai pagar por isso. É claro que, enquanto existir livre mercado, vai haver uma oferta de serviços privados de saúde. Mas por motivos políticos, de puro empreendedorismo político, o governo vai querer evitar que esses serviços de saúde privados tenham sucesso e acabem tirando o recurso do sistema público, que é usado para fazer demagogia, para comprar voto. É por isso que existe a regulação do mercado de seguradoras de saúde. É por isso que existem tão poucos convênios, todos eles são regulados, existem barreiras de entrada, existe formação de oligopólios. Com isso, os únicos médicos que vão conseguir escapar desse sistema corporativista na saúde vão ser os médicos de elite, que por estarem com uma oferta reduzida vão subir os preços, vão extrapolar os preços. Então, a única medicina decente de um país com a saúde socializada, seja ela totalmente socializada ou economia mista, vai ser os ricos. Eles vão ficar restritos aos ricos. Tempo encerrado, Cogos, tempo encerrado. Eu já vou avisando que aqui o Marivaldo vai gostar bastante disso, mas eu sou meio ditador. Então, acabou o tempo, vou cortar o microfone mesmo. Marivaldo, você tem 3 minutos aí para replicar o que o Cogos está falando. Eu acho que o erro do pensamento do Cogos, ele ir pela análise do Mises, uma análise fanática, tipo de um evangélico, parece um religioso. Ah, o Mises disse, então é verdade, tá certo. Só que ele analisa pela ideia do Mises, mas ele não olha para o mundo real. O mundo real, você vai ver que hoje, quem tem mais bem-estar, mais qualidade de vida, acesso à saúde, uma qualidade boa de vida, é os países escandinavos. Justamente os países onde a saúde é pública. Onde tem saúde privada, sim, você tem razão. A saúde privada ela vai incentivar a vir mais capital, vir mais dinheiro, o médico talvez atuar de uma maneira melhor, porque ele quer ganhar mais, mas isso vai ter um custo elevado que a maioria da população não vai ter como pagar. Você pega o exemplo dos Estados Unidos, onde milhões estão morrendo na fila porque não tem como pagar um plano de saúde. Muitas vezes o plano de saúde pago também é ruim por causa que o plano de saúde mais barato não tem aquela qualidade dos caras mais top. No Brasil é assim, você vai num hospital top como o Albert Einstein, você vai ser tratado como primeiro mundo, mas quem tem dinheiro para chegar até lá? Então nós vamos estar fazendo aquilo, separando os homens por dinheiro. Quem tem dinheiro vai ter saúde, quem não tem vai morrer. E na história, já está demonstrado que esse liberalismo maluco, ele causa um monte de gente excluído que vai morrer sem saúde, sem... Ninguém vai ter, as pessoas não têm dinheiro nem para se alimentar direito, imagina para pagar um tratamento top. Então tem que ser público, porque todo mundo se junta para bancar uma faculdade, para formar os médicos, para montar um hospital. Então por que as pessoas não podem depois desfrutar dessa ciência que foi construída coletivamente? Ninguém se forma na medicina sozinho, constrói um hospital sozinho. Ah, eu fiz meu hospital, me paga, que ele é meu, eu me formei sozinho. Não, ele foi construído socialmente. O hospital é construído socialmente, a formação do médico é construída socialmente. Tanto que naquela promessa, quando os médicos se formam, eles dizem que a obrigação deles é com a humanidade. Eles se formam com o conhecimento humano da ciência, da medicina, para depois desempenhar um papel de ciência para a humanidade, cuidar das pessoas. Não é do dinheiro só. Cuidar de dinheiro é coisa de economista. Ele faz administração, ele pensa só em dinheiro. Mas a saúde não é uma mercadoria pronta, assim, que deve ser vendida na prateleira do mercado. É algo que tem relação com a humanidade. Se você diz que defende o direito à vida, você tem que defender o direito à saúde. Sem saúde não tem direito à vida. Terminei. Pode ir. Perfeito, então qual você tem 1 minuto para replicar o que o Marivalton disse, depois a gente vai passar para a próxima pergunta que eu vou fazer para ele daí. Marivalton, você citou os países nórdicos, onde a medicina é de fato socializada, mas ela está longe de ser um ideal de sistema de saúde. Lá, se a pessoa tiver uma emergência, que ela precisa de atendimento imediato, existem esperas de 5 a 7 horas e muita gente morre ali. Os hospitais de Estocolmo, ou de outras cidades suecas, são nos moldes soviéticos, eles são hospitais enormes. Lá em Estocolmo existiam 2.
por causa das regulações do sistema de saúde pública, eles se fundiram em um único hospital, onde os médicos ficam a maior parte do tempo preenchendo formulários em vez de atender paciente. E quando você cita o... Ah, desculpa, só uma coisa. Eles negam ambulância para os pacientes. A pessoa passa mal em casa, liga lá para o funcionário público, para o burocrata, por favor, manda uma ambulância para mim. Eles não veem, como eles não visam lucro, eles não veem esse cara doente como um cliente a ser atendido, ou um ser humano a ser atendido. Eles veem como um estorvo para o sistema socializado. O juramento de Hipócrates que os médicos fazem, sim, eles dizem que eles vão servir a vida humana. Agora, eu não entendo alguém que fala em servir a vida humana e ao mesmo tempo quer extorquir seres humanos através dos impostos, com um sistema socializado, planejado centralmente por burocratas, coisa que não funciona, e acaba descambando naquilo que aconteceu na União Soviética, onde os doentes eram jogados no meio da rua para morrer na rua e melhorar as estatísticas de óbito. Tempo encerrado, Cogos, tempo encerrado. Lembrando para os dois debatedores e para o público, que depois dessa fase, nós vamos ter mais 3 perguntas, vai existir uma fase de perguntas diretas entre os dois debatedores. Então, se eles acharem que alguma coisa ficou pendente, eles podem incluir isso na pergunta ou na resposta dessa fase. Essa fase também, a segunda fase do debate, também vai servir para eles desenvolverem melhor os temas que talvez não tenham ficado muito claros nesse começo. E agora eu queria fazer a segunda pergunta para o Marivalton, e o tema dela é corporativismo. Marivalton, a gente sabe que de um lado do espectro ideológico, a gente vê pessoas que consideram as grandes corporações, grandes empresas, como opressoras, pelos mais diversos motivos. Limitação a salários, a exploração de mão de obra, por exemplo. Do outro lado do espectro, a gente vê gente que considera as grandes corporações como um caminho para maior produção de bens e, portanto, para maior liberdade. Qual a sua opinião a respeito disso? 2 minutos. Em 1848, Marx, no livro Manifesto Comunista, ele fala: o Estado moderno é um comitê para gerir os negócios da classe burguesa. O Estado foi criado, o Estado não criou o capitalismo criou esse formato de Estado. Essa forma de Estado foi criada já pelos capitalistas para garantir o seu bem-estar, os seus lucros, os seus interesses. Então, eu sempre leio o pessoal deles aí do MB dizendo que o corporativismo é culpa do Estado. O corporativismo não é culpa do Estado. Antes de surgir esse modelo de Estado, as pessoas já se uniam em facções, em gangues, em máfias, para destruir as outras empresas, os outros, como pode dizer, os empreendedores. Parece que é natural da história humana as pessoas se unir para avançar e tomar o que é dos outros. Então, acho uma infantilidade achar que o empresário quer brincar de competição com os outros. Pode ser que alguns tenham esse espírito mesmo, mas a lógica do negócio, a lógica do capital é acumular capital. E se ele tiver que produzir um bem melhor, ele vai produzir. Agora, se ele tiver que passar a perna e se juntar com outros para derrubar outros, isso ele vai fazer também. Então, existem os dois lados. Eu acho um pensamento muito infantil achar que empresário nasceu para brincar de disputar com o outro. Não é. O interesse do capitalismo é acúmulo de capital. Não importa se isso vai vir através de melhoria de serviços, se vai vir derrubando, agindo de forma como as empresas americanas estão usando agora, esse esquema de espionagem da Microsoft, para descobrir, tirar vantagem de outras empresas, descobrir segredos de outras empresas, etc. Fora que o mundo de hoje, o mundo do capitalismo é um mundo de patente, né? Só tem patente, você não pode produzir. E essa patente é distribuída só entre os amigos dos amigos. Então, seria bom se tivesse o liberalismo mesmo, todo mundo competisse, todo mundo criasse essa coisa que o Adam Smith disse, mas nem o Adam Smith acreditava nisso. O próprio Adam Smith dizia que o monopólio, o surgimento do monopólio, iria acontecer. Tempo encerrado. Fogos, 3 minutos. Olha, o Marivalton tocou num ponto muito interessante, que é as patentes, a propriedade intelectual, que só existe porque existe um aparato coercitivo, que é o Estado, e que só tem uma função. A propriedade intelectual só tem uma função. É garantir monopólios através do uso da força. E isso não é capitalismo. No livro do Tom Palmer, ele faz uma excelente análise do texto do Karl Marx, onde ele aponta que o Karl Marx confundiu o livre mercado com corporativismo. Corporativismo, como Mussolini dizia, é fascismo, não é livre mercado. O Karl Marx está certo, o Estado, nesse ponto, né? O Estado e o grande capital formam aí uma simbiose para agredir a competição, o livre mercado, que é o que eu defendo. Agora, de fato, existem pessoas inescrupulosas que usam da força, usam do aparato estatal
para impedir a livre competição e assim garantir os seus monopólios. É para isso que serve o socialismo. No governo do Nehru, na Índia, foi exatamente o que ele fez. Ele criou um license Raj, que era um monte de burocracia e regulação que impediu as empresas de competir livremente, e quem se sobressaiu foi o grupo Tata, que é o maior conglomerado bilionário da Índia. É isso que eu sou contra. Então as pessoas vão se unir para passar a perna nas outras? Vão. Agora, o que precisa é de uma ideologia que não legitime esse tipo de coisa. É aquilo que o cientista político Rummel falou. A única coisa que poderia vencer esse aparato estatal é uma ideologia que realoque a força de forma pulverizada para a população. É o que eu defendo, a anarquia. Só na anarquia que isso poderia deixar de acontecer, já que o Estado é um monopólio. E se o Estado é um monopólio, ele vai proteger os seus amigos via captura regulatória e não vai deixar a livre competição acontecer. Ou seja, o grande capital fascista é fruto do Estado, que não é o que eu defendo. O Marivalton citou a Microsoft, por exemplo. O Bill Gates é um dos maiores apologistas da esquerda do Partido Democrata, justamente para poder manter o monopólio. Ele vive de patentes, ele não deixa ter, por exemplo, o software aberto, que é o caso do Linux. Ele faz campanha a favor do desarmamento, ele faz campanha a favor de legislação trabalhista, assim como fazem outros grandes banqueiros e outras grandes corporações. É aquilo que um outro comunista, o Gabriel Coco, falou no livro dele. Não foi a existência de monopólios que levou o governo a intervir na economia, foi a ausência deles. Porque, de fato, existem pessoas inescrupulosas que só poderiam conseguir as suas metas nefastas com a ajuda de um aparato de agressão e de coerção, que é o Estado. Ao mesmo tempo, no livre mercado, você não vê isso acontecendo. Quando não existia intervenção do governo, por exemplo, antes da lei antitrust, existiam várias empresas de utilidade pública em várias cidades americanas. Por exemplo, 6 empresas de eletricidade na década de 1880 só em Nova York. Outras 6 de gás. Hoje em dia, não. Hoje em dia é utilidade pública, monopólio natural. Vários economistas são contratados para difundir esse tipo de falácia. Né? É a classe intelectual. São pseudo-intelectuais. E assim formam-se um esquema cartelizado para perpetuar toda essa agressão ao livre mercado. Perfeito, tempo encerrado. Marivalton, você tem 1 minuto para comentar a resposta do Cogos. O que ele está falando é absurdo. O capitalismo é acúmulo de capital em mão privada. Isso é capitalismo. Se produz para vir o dinheiro na mão dos privados. Isso é capitalismo. Quando o Estado assume essa força e apoia os capitalistas, é capitalismo de Estado. O próprio Rothbard coloca isso, o próprio Adam Smith coloca isso e o próprio Marx vai repetir isso. O que ele está inventando é uma coisa que só vai encontrar em teoria maluca dele, esses caras. Aí ele fala que patente não existe em socialismo. Liechtenstein é um país mais livre, considerado por eles mesmos, e é um país que vive de patente. Então o que ele está falando não tem o menor sentido. Isso é bonito falar assim do jeito que ele fala, um discurso, pronto, mas, isso daí na vida real não existe. Beleza. Pode passar. Beleza. Então vamos passar agora com mais uma pergunta para o Paulo Cogos. E o tema escolhido para essa terceira pergunta é porte de armas de fogo pelos indivíduos. E eu acho que dá para fazer uma pergunta bem genérica agora, que dá para desenvolver bastante esse tema. Paulo Cogos, qual a sua opinião sobre o porte de armas de fogo pelos indivíduos? Tem que ser liberado? Tem que ser restringido? O que você acha? Existe direito à vida. Existe o direito à autopropriedade, que implica no direito de proteger a própria vida. Se um cidadão for desarmado, então ele não tem mais os meios de defender a vida. É como se o direito à vida dele estivesse sendo negado. Então, obviamente, o porte de armas de fogo não tem que ser nem proibido nem legalizado, ele tem que ser liberado. Os cidadãos têm que se armar, não porque o governo autoriza, porque tem segunda emenda, ou porque o armamento ganhou referendo. Eles têm que se armar porque é um direito natural. Eles têm que se armar mesmo que o governo não goste, e principalmente por isso. Você não pode, mesmo que exista uma polícia eficiente, independente dela ser pública ou privada, não vou entrar nesse detalhe agora, mas demora para a polícia chegar. Se você estiver numa situação de perigo, onde tem um bandido te ameaçando, você vai ligar para a polícia, o cara vai demorar 5 minutos para chegar, uma Colt 1911 resolve isso em 2 segundos. O que você prefere ter? Um telefone para ligar para a polícia ou uma Colt, se um bandido entrar na sua casa? Então é óbvio que o cidadão tem que ter arma, por vários motivos, tanto porque é um direito, como também pelo fato de que quanto mais armamento, menos crime. Simplesmente porque os bandidos têm medo de agir numa sociedade onde todo mundo está armado. O Wayne Lapierre, que é o presidente lá da NRA, ele fala o seguinte: a única coisa que pode parar um homem mau com uma arma é um homem bom com uma arma. Mas esse nem é o principal motivo.
Monopólios de armas são perigosos. O que o pessoal que defende o banimento das armas esquece é que não existe banimento de armas. O que existe é os governos e os bandidos tendo... Na verdade, eles são a mesma coisa, né? Um é oficial, o outro não. Mas são bandidos tendo o monopólio das armas. E as pessoas de bem desarmadas. Maravilha, né? É isso que eles querem. O fato é que os piores ditadores do mundo, Ceausescu, Lenin, Stalin, Pol Pot, Hitler, Fidel Castro, Mao Tse Tung, todos eles proibiram as armas. Mas não é que eles chegaram lá, tá proibido a arma, não. Eles são espertos. Primeiro, eles registram. Depois, eles exigem background checks. Depois, eles começam a restringir os calibres. A hora que você acorda, você não tem mais arma nenhuma, o governo tem todas, e acontece aquilo que aconteceu com o armeiro belga, um pouco antes do Hitler assumir o poder. Ele fabricava armas, ele fabricou armas para... Tempo encerrado, Cogos. Depois você vai ter que contar essa história pra gente, que ela é interessante. Mas enquanto isso, Mari Walton tem 3 minutos. O Kogos novamente fala coisa que é absurda. Ele compara nazismo com comunismo, com Lenin e tal. Ele fala coisa que não tem fundamento histórico. A União Soviética, os soviéticos foram armados para poder fazer a revolução em Cuba. Até hoje os cubanos têm arma em casa, uma K-47 eles podem ter em casa, porque é eles que fazem a defesa do país. Então isso daí, o que ele fala é falácia. Agora, liberar arma, eu sou a favor das pessoas terem arma, desde que as pessoas tenham competência para ter arma. Como que a gente vai liberar arma para pessoas que são bandido? Como que a gente vai liberar arma para todo mundo? Tem gente que tem desajustado mental. Imagina um jogo Palmeiras, uma final de Campeonato Paulista, o Palmeiras e o Corinthians, todo mundo com uma metralhadora, um fuzil na mão no estádio. Então, eu sou a favor também de liberar arma, mas regulado, uma arma de forma regulada, uma forma racional. Esse jeito que ele coloca é uma coisa infantil. Ah, eu quero arma, eu quero brincar de arma e vão liberar arma para todo mundo. E outra, quando se fala em armas, tem vários tipos de armas. A gente pode ir desde um canivete ou de uma faca até uma arma atômica. Imagina o Hugo Chávez com um monte de bomba atômica, esses malucos trafegando, vendendo arma por aí, como se fosse bala, chiclete. Eu acho isso... Cara, não tem como não usar ad hominem nesse tipo de argumentação. Ah, vamos liberar arma pra todo mundo, qualquer calibre. Cara, ridículo, meu. Ridículo. Ele acha que todo mundo quer arma pra se defender. Ah, eu quero arma pra se defender. Cara, quem quer se defender vai fazer jiu-jitsu, vai fazer boxe. O cara que quer arma, talvez queira pra se defender, mas não é todos. Não é todo mundo assim. Você está usando maniqueísmo, você está usando 8 ou 80. E não existe mais coisas daí. Tem muito psicopata aí que é louco pra ter um fuzil. Olha aquele maluco do Brave que lá na Noruega, o que ele fez? Esses malucos nos Estados Unidos que pegam arma. Ah, mas se liberar arma, alguém vai matar aquele que tá armado mal intencionado, quem sabe? Às vezes não. Tem policial militar que é assaltado e morto só pra ter arma tomada. Entendeu? Tem que ter um controle, sim. A pessoa tem que estar tecnicamente hábil pra portar uma arma. Eu acho que muita gente tem condições de ter arma e não pode porque existe burocracia. Aí sim, melhorar a burocracia, aí eu concordo. Mas liberar arma desse jeito doido que ele tá falando aí, eu acho ridículo. Pronto, pode passar pra ele. Tá? Beleza? Então, Cogos, você tem 1 minuto aí, se você quiser continuar a história ou replicar o que o Cogos falou, o que o Marivaldo falou, fica à vontade. Em 1918, o Lenin desarmou os proprietários de terra justamente para poder socializar, coletivizar a propriedade privada da terra. Ou seja, o controle de armas é simplesmente para arrancar a propriedade privada das pessoas e para fazer controle social. A NKVD assassinou um cara do Politburo soviético, o Kirov, justamente para poder legitimar ainda mais o controle de arma. Aí começou todos os genocídios, os expurgos do Stalin. Em Cuba, realmente existe serviço militar onde os cidadãos aprendem a atirar, mas eles não têm arma. Quem tem arma são as elites políticas. Se o governo resolver fazer background check, controle de arma, simplesmente eles vão acusar todo mundo de ser louco, vão complicar, restringir cada vez mais as exigências necessárias para ter arma e finalmente eles vão controlar todas as armas. Desde 1950, de todos os casos de maluco pegando uma arma e atirando em todo mundo, todos eles, menos um, aconteceram em lugares onde as armas eram proibidas. E se o governo vai restringir o calibre de armas, acontece justamente aquilo que nós não queremos que aconteça. Só o governo vai ter armas de grosso calibre, de calibre militar, e a população vai estar desarmada, não vai adiantar nada. E esse sempre foi, historicamente, a metodologia dos governos para desarmar a população. Começa devagar, gradualmente. Socialismo fabiano mesmo. Primeiro restringe os calibres, depois registra. O Hitler se orgulhava de ser o primeiro país onde havia um total registro de todo. Tempo encerrado. Vamos para a última pergunta dessa primeira fase.
Lembrando que depois vocês vão poder elaborar suas perguntas uns para os outros. E a última pergunta vai para o Marivalton. O tema é impostos. Marivalton, na tua opinião, alíquotas de impostos atualmente andam muito altas, muito baixas, deveriam ser aumentadas apenas para alguns indivíduos, para menos indivíduos. Disserte aí por 2 minutos sobre o que você acha do sistema tributário atual. Eu acho feito. Por quê? Eu acho que não pegou aí, né? Tava mudo meu microfone, né? Eu acho o sistema atual perverso, uma barbárie. Porque o sistema de tributação de hoje não é nem não está nem de acordo com aquilo que o Adam Smith já pregava, que era um imposto em cima de acordo com a renda que você tem. Então os mais ricos, que precisam de mais garantias do Estado para manter a sua riqueza, deveriam pagar mais, os mais pobres pagam menos. Mas no Brasil acontece o contrário. Os pobres é que pagam bastante imposto, os ricos pagam menos. Além de pagar menos, eles conseguem burlar e sonegar impostos. As grandes empresas que você vai ver aí no país fazem tudo para sonegar imposto. Aí o que acontece? A conta sobra para os mais pobres. Os mais pobres têm que carregar toda essa conta. Você vai ver, se você analisar lá no site do que controla os impostos, sonegômetro, existe bilhões e trilhões do ano de sonegações. Por isso que os pobres ficam com essa alta taxa de imposto. Tinha que o quê? Tirar imposto dos mais pobres e colocar em cima dos mais ricos. Como o próprio Adam Smith, pai do liberalismo, já pregava. Pronto. Pode passar. Beleza, você é rapidinho, meu irmão. 3 minutos para o Cogos, então. Primeiro eu quero agradecer o Marivalton por expor o Adam Smith. Tá? Quero agradecer ele por isso. O Adam Smith realmente é um liberal. E eu não sou um liberal, sou um libertário. O Adam Smith defendia, dentre outras estatísticas, o imposto progressivo. Agora, por que o imposto progressivo ou qualquer tipo de imposto é prejudicial para a economia, para a sociedade e principalmente para os pobres? Porque são os ricos, principalmente, que acumulam capital, que reinvestem esse capital e que criam novos empreendimentos. São os ricos, devido ao fato de eles terem muito capital acumulado, portanto a utilidade marginal desse capital não ser tão grande, que se arriscam para fazer novos empreendimentos, para pesquisar novas tecnologias, para construir novas máquinas, empreendimentos esses que eles não sabem se vão dar certo, e que com isso eles fazem avançar a sociedade, eles geram mais empregos. Eles ofertam melhores bens e serviços. E de onde vem a prosperidade do pobre? Vem do aumento de salários. Esse aumento de salários ocorre porque existe uma maior demanda por mão de obra, advinda do acúmulo de capital e da geração de empregos que vem dos ricos. E porque a maior produtividade causada por esse aumento dos bens de capital faz com que os preços dos bens e serviços se reduzam. Ou seja, maior salário e custo de vida menor, pronto, temos a prosperidade para os pobres. Agora, se vem alguém e me cobra impostos dos ricos, todo esse processo acaba. Os ricos vão ter muito menos incentivo, muito menos condições e vão se arriscar muito menos para acumular o capital, e com isso vai ter uma redução do salário dos pobres, um aumento do custo de vida, e você vai acabar com a qualidade de vida dos pobres. Pior, vai acontecer o que aconteceu na França. Pessoas ricas, como Depardieu, vão embora e não vão mais gerar emprego, não vão mais acumular capital, e a economia vai ficar estagnada. Sem contar, é claro, que imposto é roubo. O imposto, isso nós estamos falando sobre impostos corporativos, imposto de renda. E o imposto sobre consumo, ele é horrível também. Primeiro porque o pobre, ele é o que mais gasta, ele é o que gasta a maior porcentagem da sua renda em consumo. Então o imposto sobre consumo vai prejudicar os pobres diretamente. Segundo, porque ele vai diminuir a cadeia produtiva, que é justamente aquilo que gera o crescimento econômico. Porque comércio por comércio, a Haiti também tem. O que faz um país crescer é a complexidade e o comprimento de sua cadeia produtiva. Os triângulos do Hayek, do professor Garrison, por exemplo. O imposto sobre consumo vai encurtar isso, vai prejudicar o crescimento econômico. Então não tem por que ter imposto, né? Agora, o cara que burla, sonega, tal, realmente, quanto mais restrições tributárias houver, mais difícil vai ser sonegar. Só vão sonegar aqueles que tiverem conexões políticas. Mais um motivo para você formar o corporativismo, quanto mais forte for o Estado. E o argumento de que um cara vai sonegar, a carga vai cair em cima dos outros, é a mesma coisa que falar que eu não posso colocar uma cerca elétrica na minha casa, porque aí o ladrão vai assaltar a casa dos outros. Sonegar é legítima defesa. Agora, se o governo vai assaltar outra pessoa, isso é um problema da existência do governo. Não é um problema do sonegador. Pode terminar aqui.
Pode passar para o Marival. Beleza. Então, Marivalto, 1 minuto. Eu queria falar em cima disso daí que ele está completamente descolado da vida real. Ele fala que imposto vai fazer as pessoas desanimarem de produzir. Então a Dinamarca, tem o dobro de imposto quase que a gente aqui, ia estar tudo desanimado. A maioria dos países avançados tem imposto sobre grandes fortunas. Ele citou o caso do Depardieu. Lógico que o Depardieu saiu. Ele saiu porque não existe um imposto global, como é exigido pelo Thomas Piketty naquele livro Capital do Século XXI. Se você cria um imposto global, aí não tem mais como esses malandro e ficar pulando de país em país. Agora, essa ideia dele que os ricos são bonzinhos, eles querem produzir bem e pagar cada vez mais é mentira, cara. As maiores empresas, elas vão para onde pagam menos os funcionários. Essa é a vida real, não a vida que está nos seus livros e que você fica lendo. Você tem que analisar o mundo real. Esse dia que você falou que o imposto vai desanimar as pessoas de produzir, cara, não onde você tirou isso? Os países que mais produzem, a Alemanha, país altamente produtivo, tem imposto sobre os ricos. Pode passar para ele. Bom, beleza, então a gente encerrou agora essa primeira fase. E agora a gente vai começar com um segundo bloco do Hangout, que é o das perguntas diretas entre os debatedores. Vai funcionar assim: cada um vai ter a oportunidade de fazer 2 perguntas para o outro, em tempo de 2 minutos, 3 minutos para a réplica, 1 minuto para a tréplica. Mais ou menos a mesma estrutura que estava agora, só que quem faz as perguntas são vocês. E quem começa fazendo a pergunta, e se quiser também fazer alguma consideração sobre os temas anteriores, é o Paulo Cogos. Cogos, então, fique à vontade. Marivaldo, o Karl Marx, durante um debate com o cidadão Weston, ele criticou o salário mínimo porque ele encareceria o preço do pão e diminuiria a empregabilidade dos pobres, da classe proletária, como ele dizia. O salário mínimo nada mais é do que uma intervenção do governo no mercado de mão de obra, assim como são todas as legislações trabalhistas. Então, tendo em vista também o histórico das legislações trabalhistas, que tiveram raízes eugenistas, racistas, simplesmente para impedir a mobilidade social das pessoas de menor renda e de menor status social, como você enxerga a CLT brasileira hoje? O que você acha que devia fazer com ela? Marivaldo, 3 minutos. Eu queria dizer para você que se você tivesse lido o Marx, você ia ver que a coisa que o Marx é mais contra é o salário. Não existe. O capitalismo ele nasce a partir do trabalho assalariado. Antes do trabalho assalariado era feudalismo, onde as pessoas produziam e dividiam entre o senhor feudal e o servo. Antes disso havia o modelo escravista, onde as pessoas produziam e era escravo, não recebia nada. O capitalismo, a diferença é isso, é o trabalho assalariado, da onde sai a mais-valia. A diferença da riqueza produzida do que é pago o salário. A riqueza produzida é muito maior do que é pago os salários. Isso nas grandes empresas, isso na época do Marx, na época de hoje. Você liberar totalmente isso daí, dizer que não vai ter mais salário, é uma coisa até que os marxistas vão adorar. Para nós, não deveria mesmo, deveria todo mundo produzir junto e todo mundo dividir as riquezas. Entendeu? Então, aí não é todo mundo. É o que eu falo, você erra por não conhecer do que você fala. Você tinha que ler a obra para poder criticar, porque daí você acaba defendendo o que o Marx defende. Aquela hora você defendeu o fim do Estado. O fim do Estado é o que o Marx mais queria. Agora você defende o fim do salário, é o que o Marx colocou. E daí você fala, mas eu li isso num autor, não foi no Marx. O Marx é anterior a esses autores que você está lendo. Você precisava conhecer os mais antigos para poder analisar melhor esses autores que você está lendo e ter uma perspectiva mais real das coisas que você fala. Tem que acabar com o salário mesmo. Não deveria ter salário, não. Poderia ser tudo dividido. Agora, como que uma empresa vai acabar com o salário e as outras não vão? Você pega a China, as empresas capitalistas que estão lá, elas pagam sempre o menor salário. E explora quanto antes. Teve uma empresa chinesa que teve que colocar grade na janela porque os empregados estavam se suicidando. Não aguentavam mais trabalhar na empresa. Entendeu? Olha o nível que chega. Teve uma empresa aqui no Brasil que queria colocar fraldão nos empregados para eles não ir no banheiro para produzir mais. A lógica do capital é produzir sempre mais, lucrar mais e pagar menos. Não existe isso de... Não vai nem entrar se a pessoa é boazinha ou não. Porque se o empresário é bonzinho e paga mais para o seu funcionário, ele vai quebrar. Porque o outro vai explorar mais, vai ter mais dinheiro e vai vencer ele na disputa pelo mercado. Olha as empresas chinesas quebrando muitas empresas de vários países. Por quê? Porque existe mais exploração. As empresas que exploram mais conseguem se dar melhor no mercado. Isso é... E onde a condição de vida do trabalhador está melhor é onde os trabalhadores se uniram e formaram sindicato e lutaram por seus direitos, como na Suécia. Aqui, se você pegar o Brasil mesmo, o maior DH é na região do ABC de São Paulo, onde surgiu o movimento sindical.
você está descolado da realidade, você está falando coisa que você não tem conhecimento prático da vida real. Você está lendo, você está mal estruturado de leitura, você está lendo coisas erradas. Você precisa melhorar essas leituras. Leitura teórica e leitura do mundo real. Pode passar para ele. Alô? Acho que acho que ele caiu. Nosso moderador caiu. Você tá me ouvindo? Liga seu microfone aí. Seu microfone tá desligado. Eric, você tá aí? Ele caiu. Como é que ele caiu aí, né, ficamos? Não sei. Tá no canal dele? Deixa eu ver se ele tá no Facebook, peraí. Tá. Pedir desculpa pro pessoal que tá vendo aí. Tem que dar uma travada. Vamos resolver Vamos isso. mutar meu microfone aqui, vamos tentar resolver. Eric? Marival, faz o seguinte. Quanto tempo eu tenho pra resposta? Não, fica à vontade, cara. Se você achar que respondeu, você me avisa. Tá, vou respondendo aí. Vou tentar, 2 minutos? Fica à vontade. Tá, deixa eu marcar 2 minutos aqui no meu relógio aqui. Eu acho que fica muito mecânico esse negócio de tempo tal. É bom pra não aproveitar muito do tempo, mas na hora que você achar que já deu a resposta, por mim tudo bem. Deixa eu ligar o cronômetro aqui. Pronto. Ô, Marival, só fala quanto tempo que era mesmo, peraí. Eu tô perguntando aqui pra ele quanto. 1 minuto? Tá, Estão me falando aqui que quando cai a pessoa que controla, o Hangout vai ficar aqui um pouquinho e já vai cair também. Então avisar o pessoal aí que se cair é por causa que o moderador caiu. Tá, eu vou tentar responder em 1 minuto, então. Pode Vai. responder. Marivaldo, você tá falando uma coisa interessante aqui. Você cita Karl Marx, fala que não entende Karl Marx, depois você cita o sindicalismo, mas de fato a crítica do Karl Marx contra o Weston, que era um sindicalista, era essa, que o sindicalismo se submete ao capital. Então eu não entendi por que você elogia o Karl Marx e o sindicalismo ao mesmo tempo. Eu vou explicar um pouco como é que funciona o salário e a atividade empreendedorial. Baumbauer, que refutou o marxismo, explicando que a atividade do empreendedor é arriscar, ele não sabe qual vai ser a demanda do consumidor, ele não sabe se o consumidor vai comprar o produto dele, então ele consegue montar uma empresa, colocar as máquinas à disposição tanto do consumidor quanto do operário, ele contrata os operários para operar essa máquina, mas foi ele quem conseguiu colocar ali todo esse arranjo numa economia de escala. Ele não sabe se vai vender, mas ele paga os salários adiantado, então ainda tem uma questão da preferência temporal, e é daí que surgem os salários, não existe mais valia. E o feudalismo que você citou era um arranjo coletivista, conforme escreveu o Stromberg, num artigo dele. Pronto. Mas está defendendo, então? Você está defendendo o salário? Você acabou de falar que era se defendia o fim do salário, agora você está falando em favor do salário? Eu sou contra o salário também, cara. E o que você falou do sindicalismo, o Marx, quando ele termina o Capital, ele fala proletariados do mundo univos. Ele chama para a união, ele foi líder sindical, não tem, você tá falando outra coisa que não bate. A maioria dos sindicatos são, como é que fala? Eles são inspirados nas ideias do Marx. Porra, você tá falando... Mas beleza, se quiser tocar outro assunto, eu quanto você, pelo jeito concordamos que salário mínimo é uma desgraça mesmo. Eu acho que não deveria ter salário mínimo, mas também eu acho que não deveria poder haver essa liberdade de exploração. Uma empresa obrigar os seus funcionários a colocar fraldão. E a dignidade humana não é um direito natural? Você defende direitos naturais. Mas peraí, por acaso a empresa está colocando... Eu nunca ouvi falar nesse caso, mas por acaso a empresa está obrigando o trabalhador a trabalhar lá dentro? Ela tá com uma arma. O que é obrigar? O que é obrigar? É colocar uma arma na sua cabeça ou falar use fraldão ou vai pra rua passar fome e morrer de fome? Então, entendeu? No liberalismo clássico da Inglaterra, as empresas funcionavam assim, não existia lei trabalhista, não existia salário mínimo, nada. Os empregados entravam na empresa e o empresário dizia que ia pagar o quanto quisesse pelo cargo horário que quisesse. No fim, morria gente no chão da fábrica. Isso é história, está documentado. Pelo contrário, as pessoas morriam antes da Revolução Industrial, justamente por falta de bens e serviços. Quando aconteceu essa explosão da produtividade,
a condição de vida da classe operária melhorou tanto que até os nobres elitistas estavam com medo de que não houvesse mais uma distinção entre o que a nobreza vestia e o que a classe operária vestia. O que acontecia dentro das fábricas é que o próprio Estado começou a fazer regulações. Dentro das fábricas não podem ter janelas, as fábricas não podem ter isso, não podem ter aquilo, além do corporativismo que reduz a concorrência. Se reduz a concorrência, além do consumidor, a classe operária trabalhando. O problema não é o livre mercado, é sim a ausência dele. Isso é fato histórico da Revolução Industrial. Marivaldo? Na China, onde vocês elogiam, que eu já vi texto no MB, elogiando a China por não ter leis trabalhistas e lá você está liberando esse setor, é onde está acontecendo de colocar